Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast, no quadro Ponto de Virada. E esse quadro, você sabe que a gente traz pessoas interessantes. Não que os outros quadros não tenham pessoas interessantes, né? Mas geralmente a gente que é cristão, já da antiga, cabelo branco, a gente gosta de testemunho, a gente gosta de ouvir as pessoas contarem as histórias delas. Por isso que eu falo que as pessoas têm que ser muito interessantes para esse quadro. Esse camarada que está com a gente aqui no meio do bate-papo, você vai perceber o quão interessante ele é. Está com a gente aqui o pastor Marcelo Jaqueta. Tudo bem contigo, pastor? Tudo bem, Rony? Tudo jóia. É um prazer para mim estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha história, do que Deus fez na minha vida. É uma alegria para a gente estar aqui. Bom demais da conta. O pastor Marcelo, você falou para mim que você é o cara da comunicação, que pode colocar você no podcast, que você manda bem pra caramba no podcast, é desenrolado. Veja bem, vamos tentar. É tudo isso, só que não, né? Só que não. É tudo isso, só que não. Mas você sabe que é muito interessante que a gente tem chamado pessoas para conversar aqui no nosso podcast, e muitas pessoas são as primeiras vezes que elas vêm conversar com a gente. E na grande maioria das vezes a pessoa não vem uma única vez, ela vem mais vezes. Que bom. Porque ela, primeiro que ela gosta da experiência, e segundo que a gente tem chamado pessoas como você, assim como você está assistindo, a gente vai perceber também, que são pessoas que têm mais a contribuir do que apenas esses 60 minutos, 70 minutos de conversa. E a gente está numa Espero que sim. fase que a gente está precisando contar para as gerações, né, para as pessoas, sobre as nossas vidas, nossas dificuldades. Tem muita gente que fala assim, a vida está difícil. Fala, filho, você não sabe o que é vida difícil, né? Ó, eu ouvi da tua história o seguinte, que você tem uma história real de transformação e de esperança, e você traz uma história de sobrevivência, perdas, drogas, vida na rua, mas também de um resgate sobrenatural, né, que mostra que Deus não desperdiça nada, porque toda a tua história te trouxe hoje para essa vida nos púlpitos e também essa sua vida nas ruas, podendo comunicar o amor de Cristo. Estou certo nesse comentário, meu? Com certeza. Eu sempre digo que Deus tem um propósito para tudo, né? E quando ele me encontrou, a primeira coisa que eu perguntei é se era para me alcançar, porque deixou eu passar tudo que eu passei primeiro. O Senhor tinha poder para fazer quando o Senhor quisesse. Mas o Senhor esperou anos para fazer isso. E aí eu entendi que ele tinha, claro, um propósito para isso. Porque se eu não tivesse passado o que eu passei, também não teria a experiência que eu tenho hoje para poder trabalhar com o que eu trabalho, né? Com pessoas em situação de rua, com as minorias, com os invisíveis, vamos dizer assim. Então eu acredito que Deus me permitiu experimentar isso para que eu pudesse entender o outro lado. Se você me permite, eu fui numa reunião de pastores na prefeitura de Campinas para tratar exatamente com essa situação, o que deveria ser feito com as pessoas em situação de rua em Campinas. E todos aqueles homens de Deus tinham muitas experiências de trabalhos feitos com esse tipo de público. Uhum. E eu fiquei vendo eles falarem e quando chegou a minha vez de falar, eu fiquei pensando o que eu vou dizer agora, porque eu não tenho essa experiência de trabalhos feitos como eles tinham, já fizeram muitas coisas. Uhum. Mas aí o Senhor me lembrou exatamente disso. O que você tem é a experiência passada do outro lado. Dos que estão aqui, você é o que sabe estar do outro lado. Então eu creio que Deus tinha um propósito para isso. Isso é interessante você ter usado a palavra invisível, né? Porque eles são invisíveis, inclusive para nós cristãos. E a Infelizmente. gente vai conversar sobre isso, né, ao longo, e é infelizmente mesmo. E também é interessante que Jesus, ele, ele veio na forma humana para que nós tivéssemos um sumo sacerdote que entendesse exatamente todas as nossas ansiedades, dores, todas as pressões, né? A gente tem alguém que realmente consegue advogar por nós, mas não por teoria, mas por prática. Sim, Isso dá uma autoridade, né? Isso, sim. isso faz diferença. Por experiência. É, Por isso experiência. muda muita coisa, né? Mas assim, se alguém perguntasse para mim se eu gostaria de sofrer para depois atender aos que sofrem, não.
né? Acho que você também, se você é muito bom poder servir a Deus com aquilo que Deus nos dá, mas voltar a passar por tudo isso novamente, só se o nível de maturidade permitiu que a gente fosse hoje moído da forma como Ele quiser nos moer. Mas eu acho que é exatamente essa pegada, Rony, porque eu penso assim, se eu tivesse em minha essência amar o próximo como eu deveria, eu não precisaria ter passado pelo que eu passei para que eu pudesse amar Sim, eles sim, dessa forma, sim. né? Se eu tivesse capacitação em mim mesmo, desse amor real pelo próximo, pelas pessoas, eu não precisaria ter passado o que eu passei para poder desenvolver isso. Ô Marcelo, eu vou fazer você sofrer um pouco. Até te peço um pouco de desculpa já antecipadamente, porque você vai revisitar momentos da sua vida para a gente aqui da audiência viver um pouco a sua vida contigo, entender um pouquinho sobre a tua infância e as perdas que aconteceram na tua infância. Conta um pouquinho sobre a tua história. A minha história, ela começa num lar normal, até os 13, 14 anos de idade. Tinha pai, mãe, uma vida tranquila. A minha única preocupação era estudar, né, como a maioria dos adolescentes, ou pré-adolescentes, até que meus pais vieram a falecer num período de tempo de um para o outro muito curto, e os dois pelo mesmo motivo, um enfisema pulmonar, por causa de anos de cigarro, né? Aliás, diga-se de passagem uma coisa interessante, apesar de já ter usado drogas, eu nunca fumei um cigarro, porque eu peguei uma aversão a isso por conta do que aconteceu com eles. Sim. E daí pra frente, a vida muda totalmente. Totalmente. Porque um menino de 14 anos, que hoje não teria condição, né? Principalmente se eu pensar nos adolescentes de hoje, não menosprezando os adolescentes de hoje, mas é porque hoje as coisas são muito mais fáceis Sim. do que eram naquela época. A minha perspectiva de vida, a partir daí, era zero. Você tinha quantos irmãos? Acima de mim, 9 irmãos. Vocês eram um total de 10 irmãos, você era o 10. mais Eu novo, sou o caçula. seu caçula. Eu sou o caçula. E quando a sua mãe, que foi a primeira que faleceu, Isso, ela exatamente. faleceu, você tinha 13 anos, 14 anos, 14 anos. 14 anos. 14 E anos. o irmão mais velho, você lembra qual a idade dele que ele tinha? Qual a diferença de idade para você? Eu acredito que o meu irmão mais velho, se ele estivesse vivo hoje, que infelizmente já se foi também, ele teria hoje, eu tenho 51 e ele teria 74, se eu não me Ah, engano. então bem mais velho que você, Mais de 20 anos. mais de 20 anos. E você, em um ano, então, você perdeu sua mãe e o seu E o pai. meu pai, E como exatamente. é que foi a partir de então? O que aconteceu? Que- Como é que vocês lidaram com isso daí? Tentando suprir necessidades. E por causa disso, como nós não tínhamos a nossa casa, nós morávamos de aluguel, Uhum. foi cada um para um lado. Cada um tentando suprir a sua necessidade pessoal, né? Uhum. Os meus irmãos mais velhos, inclusive esse mais velho que já faleceu, que já era casado na época, tentou ajudar. Mas você já viu aquela história de que em casa que é casa? Então foi uma coisa que também não deu certo. E por final das contas eu acabei parando esse indas e vindas na rua, né? Quase fui adotado por uma família que já tinha duas meninas adotadas e quis me acolher, mas também não deu certo. Alguns meses depois eles receberam uma carta ameaçando as meninas de sequestro. E aí foram investigar a minha família e descobriram que um dos meus irmãos já tinha passagem pela polícia. E entenderam que eu estava lá armando uma cama de gato para eles, né? Você é um facilitador para esse sequestro. E me mandaram embora. Exatamente. Isso tudo aconteceu em que cidade? Aqui em Campinas. Aqui em Campinas? A gente está Aqui em falando de que Campinas. ano isso? Você está falando de 51 anos, a gente está falando de Está falando de 1980? 1989, por aí, 89. que foi logo depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em Tá. E 89. você tinha família, além do seu irmão que era casado? Tinha por aqui? Tios, tias, só que aí eu não sei te explicar o porquê, mas Não houve não esse houve, amparo. não houve esse amparo. Não houve esse Tá. E amparo. com 13 anos de idade, ou 14 anos, 14 anos. você tomou a decisão de ir para a rua? Não, porque não tinha, você não foi uma Não, decisão. eu não tive essa opção, na verdade, né? Não tive essa decisão, né? A única pessoa que me estendeu a mão foi um estranho,
Que foi essa pessoa que você acabou de comentar agora. Exatamente. Que me dói um pouco, e se os meus irmãos virem isso, já tá tudo certo, porque eu entendo a situação de cada um, Uhum. né? Eu tinha um certo até... Comentei com minha esposa quando eu vim para cá, falei assim, mas eu vou ter que expor minha família. Uhum. Mas infelizmente é uma realidade. Então eu não tive a opção. Quem me estendeu a mão foi um estranho. Mas por causa de todo o contexto, eles acharam que talvez eu tivesse ali armando alguma coisa e acabaram também me dispensando. Eu não tive essa opção de, assim, eu quis ficar na rua. É claro que eu não queria. Eu não tive, foi Cara, é que oportunidade. isso fica tão, é tão irreal para a gente, é tão distante da nossa realidade. Porque o que que a gente imagina? Se de repente acontece uma tragédia dessa numa família grande como essa, e você tem uma rede familiar próxima, você imagina que a rede familiar vai atuar, né? Então, os tios, os primos, os amigos vão todos atuar para poder fazer com que nenhum de vocês seja colocado nessa exposição. É, e a gente está me contando que, assim, aconteceram muitas coisas entre o que você está me contando, você está resumindo, é óbvio, né? Mas, assim, que acabaram permitindo que você e algum outro irmão, ou só você que O foi? mais velho, o que era mais velho não, o que era 3 anos, o próximo irmão homem, né, que era 3 anos mais velho do que eu. Que assim, os 3 últimos era eu, uma irmã e esse meu irmão que acabou ficando na rua comigo por um tempo. Tá? E esse irmão que ficou na rua com você por um tempo, era esse que as pessoas imaginavam que você e ele estavam Exatamente, Ah, entendi. exatamente, o Rock. Entendi, entendi. Então, de certa forma, houve um pré-julgamento sobre Um você, né? pré-julgamento Né? sobre mim. E aí falaram, não, esse cara tá É mexendo lógico com que coisa por causa errada. de um indício, né? Também não culpo eles, Aham. não culpo eles. Aliás, é muito interessante porque, assim, a dona Sônia que me acolheu ali prontamente nessa família, depois veio a frequentar a igreja que hoje eu sou pastor. Coincidências Olha de Deus, só, né? olha só. Ela chegou a frequentar a igreja que você Sim, pastoreia? sim, me reencontrou, eu reencontrei as filhas dela. Sim. Coisas que Deus prepara, né? Não, e é interessante que assim, né? Passados já tantos anos, você poderia, num momento como esse daqui, falar, não, eu estava envolvido, mas não estava Não, não envolvido. estava, Tá? não tinha nada a ver. E também o que o meu irmão tinha era bobeira, coisa de molecada. Eles entraram numa casa e resolveram assaltar aquela casa e Aham, era aham. isso que tinha. Mas não tinha relação alguma com o que estava acontecendo com você. Eles poderiam ter sido o apoio para você e acabou que não foi evoluindo desta forma. Mas aí conecta com o que a gente estava conversando no começo desse episódio, né? Todas as coisas cooperam para o bem Para o bem. daqueles que amam a Deus, né? Era uma época que você ainda não amava Deus, não conhecia, né? Mas hoje você enxerga Mas que já as era coisas chamado segundo o seu propósito, já como diz é, esse já versículo. está tudo sendo conectado, né? Já é por aí. Exatamente. Sentimentos desse Marcelo Jaqueta durante essa época. Medo. Se eu pudesse resumir tudo, eu diria medo. Eu acho que é por isso que hoje eu consigo fazer o que eu faço com as pessoas na mesma situação que eu vivi, porque eu sei que medo é esse. Você estar largado na rua e eu era um menino, né? Sem proteção nenhuma, porque nessa idade eu tenho 2 filhos que você já conheceu. Uhum. Aliás, estão aqui com a gente. Vocês não vão conhecer eles, mas eles estão aqui com a gente. Depois a gente tira uma foto e põe aqui para você ver no Instagram. Você está vendo a gente no YouTube ou ouvindo a gente pelo Spotify, não vai ver, mas você vai ver ele no Instagram. Eu pensando nesses meninos, tudo que eu quero, o meu projeto de vida hoje, além do que Deus me deu quanto ao ministério, é segurar que eles estejam bem, sempre, como pai. E eu não tive isso, né, de alguém. Então eu estava literalmente à sorte, vamos dizer assim, né? Que hoje eu entendo que Cristo estava por trás cuidando de Uhum. tudo. Mas no momento eu estava à sorte, disposto à sorte, acontecer o que acontecer. Eu dormi muitas vezes, ou tentei dormir muitas vezes debaixo de ponte ou dentro de construções, Uhum. e é aquela história que você dorme com o olho aberto e o outro fechado, sempre com medo do que poderia acontecer naquele momento. Porque, Uhum. na verdade, você não consegue dormir. Até se você me permite já adiantar alguma coisa, eu, eu consigo olhar hoje por uma pessoa em situação de rua, numa manhã, sei lá, 8 horas da manhã, e ver que ela está chapada
eu consigo entender por que que ela tá assim. Porque você passar a noite na rua, de cara limpa, não dá, não é fácil. Não Não é consegue. fácil. A quantidade de sentimentos que Exatamente. Agora, você imagina isso para um pré-adolescente, um menino de 14, 15 anos, que você estava acostumado a ter a segurança de alguém, ou um teto sobre a sua cabeça, e de repente você não tem mais nada disso. Você vai passar a noite como? Foi assim que eu conheci como ficar chapado, para poder passar a noite. Marcelo, eu não quero gastar ou investir muito tempo nessa fase da sua vida, mas eu não posso passar por ela sem a gente perscrutar um pouco mais, se a gente cavar um pouco mais, tá? Você tinha uma família estruturada. Sim, Essa família era uma família amorosa, todos se cuidavam, uma família normal. Quando eu digo normal, as pessoas entendem que eu quero dizer uma família com seus altos e altos e baixos. baixos, mas normal. Quando você vai para as ruas, você tem a presença do seu irmão, não todos os dias, ou ele estava todos os dias com você? Esse estava todos os dias comigo Até que ele não, se até afastou. que ele se afastou. Tá, mas então no começo, pelo menos, você tinha a presença dele. Sim, ele estava comigo. Tá. E como é chegar nas ruas? Porque assim, a gente vê muita gente, muito morador de rua, e às vezes a gente vê que existem lugares que é mais presente moradores de rua. Existe uma comunidade, as pessoas se respeitam, as pessoas se ajudam, ou justamente o contrário. Na hora de dormir, você procura ficar, entenda o que eu estou dizendo, mais próximos dos outros, e nisso você se sente mais seguro, ou é justamente o contrário? Como é que é isso? De forma geral, é justamente o contrário, tá? Você não tem segurança nenhuma na rua. Porém, você acaba fazendo suas amizades e aqueles que você consegue se achegar e talvez um proteger o outro até o momento que pinta algum interesse. Porque na rua eu não tenho irmãos, Uhum, tenho parceiros, colegas, eu não posso nem dizer amigos. uhum. Talvez faça um amigo ou outro, mas na hora que pinta um problema do qual eu tenho que me proteger, vale a regra que é primeiro eu e você que se lasque, perdoa falar assim. Uhum, uhum. Vale essa regra. Então é cada um por si. É cada um por si. A gente aprende a viver por si. Aliás, adiantando já um pouquinho de novo, a grande dificuldade que eu tive quando conheci a Cristo é abrir mão desse cada um por si que eu já tinha em mim. Confiar em alguém que não era eu mesmo, confiar em Cristo, foi a maior dificuldade para mim quando eu o conheci. Porque eu aprendi a confiar só em mim mesmo. Você fazia a sua própria sorte, né? Fazia a minha própria sorte. A rua é a regra do mais forte. É a regra do mais forte. Durante esse período que você morou nas ruas, chegou a ver brigas, confusões? Inúmeras vezes. Chegou a ver casos de morte? Não? Graças a Deus, ao vivo, na minha frente, assim, nunca vi um Nunca assassinato. presenciou um Nunca assassinato? presenciei, graças a Deus. Tá. Mas já presenciei situações bem difíceis, até por causa de doideira, né? Das viagens, das drogas, né? Aham. Já vi situações tristes. Eu fico imaginando o que que é hoje em dia viver nas ruas, e você vai conseguir entender exatamente o meu comentário, com as drogas novas que tem. Né? Porque assim, na época que você está falando, você não tinha crack, na época que você. Graças a Deus. Então é isso que eu digo. E hoje você tem drogas químicas, inclusive, que assim, a pessoa ela fica totalmente fora de si, ela perde totalmente a sua pessoalidade, né? Na minha época, o que eu mais tinha, assim, vamos dizer assim, de mais forte, do qual eu já usei, era chá de cogumelo com vinho. Altamente alucinógeno. Hoje você tem. Só que não era tão viciante, porque nessa época não existia tanto as drogas sintéticas. Sim, Era tudo mais natural, vamos sim, dizer assim. sim, sim. Então, você tinha um baseado, você tinha um chá de cogumelo, você tinha um chá de lírio. Uhum. Eu acho que a química mais forte que eu usei era um colírio que eu cheirava. Chama. Espero que eu não esteja dando bola para ninguém aqui. Né, mas você talvez nem exista mais escolhido, né? Tomara. Esperamos. Que na verdade é um colírio para pressão alta e eu cheirava aquilo. Então era a Entendi. química mais forte que eu consumi nessa época. E o que que era viver nas ruas? Como é que você se alimentava? Como é que você se vestia? Como é que você se lavava? Então aí é que tá. Buscando a sobrevivência, eu
desenvolvi um estilo de vida, né? Que na verdade já existia e eu só me adaptei a ele. Eu virei hippie. E descobri que eu tenho habilidade com as mãos. Eu sou bom em artesanato. Olha. E comecei a viver disso. Então, como é que eu me alimentava? Ou eu vendia os meus produtos, ou eu mangueava, que a gente falava, né? Que é você trocar aquilo por um prato de alimento. Então, já bati em muitas portas, trocando um artesanato por um prato de alimento. E aquela história de que hippie não toma banho, eu tomava, até pelo menos quando dava. Mas já passei um bom tempo sem tomar banho. Dependendo de onde você estava. Se era uma cidade de praia, que a gente costumava estar mais no litoral, dava para tomar um banho de mar. Então, isso me faz entender, e eu sei que é isso, porque a gente já conversou off-records aqui, né? Que você falou que você saiu de Campinas e começou a viajar. Comecei a viajar. Então, primeiro, antes de a gente sair para viajar, onde você conheceu a cultura hippie? Foi aqui em Campinas? Aqui em Campinas. Aliás, a cultura hippie aqui em Campinas sempre foi muito forte. Hoje, ela enfraqueceu um pouco. demais. Hoje em dia não existe mais hippie, né? Eu até brinco com os meninos, eu fico irado, porque hoje é tudo 25 de março. Nada é fabricado, é tudo mesmo. pelos chineses, né? Artesanato É artesanato, né? Exatamente. Mas a cultura hippie sempre existiu aqui em Campinas, aliás, era muito forte. Eu ficava ali na região do teatro, ali no Cambuí, esqueci o nome. Castro Mendes. Castro Mendes. Ou eu estava ali na Igreja do Carmo, ali na Barão de Jaguara. Ali também tinha uma feira hippie em frente à Igreja do Carmo. E a gente ficava por ali. E ali você vai fazendo amizades, né? Você vai fazendo amizades e você vai descobrindo onde que é melhor ir, aí você começa a viajar. E aí você pega a estrada literalmente naquele sistema hippie de carona. Não tinha mais nada aqui, fui. Mas foi um estilo de vida que veio aderindo ao que você precisava, né? Porque assim, senão você ia ficar nas ruas também, né? Sobrevivência. E te deu uma condição de você sobreviver e viajar, conhecer, né? E aí, como é que foi isso? Cara, duro, porém maravilhoso, porque me agregou muito em termos de sobrevivência. O que estava por trás disso, o que me manteve, na verdade, Rony, eu vou falar assim, da minha crença, eu não sou um cara que acredita em predestinação, mas um propósito Deus já tinha. Então, ele foi permitindo e sustentando. Sempre foi assim. Todas as situações que Deus me permitiu viver, ainda que eu não estivesse com Ele, Ele estava comigo. E assim a coisa foi desenrolando, se desenvolvendo. Dessa forma. É interessante, sem entrar em teologia profunda, mas a gente fala sobre graça comum, que é a forma como Deus se comunica com todas as pessoas, independente se são aquelas pessoas que vão servi-lo ou não, né? Sim. Mas assim... Faz chover e vir sol sobre todos. Por outro lado, existem alguns indícios, apesar de muitas vezes a gente falar, não creio nessa predestinação, que Deus nos predestina exatamente para uma coisa ou para outra, como o calvinismo duro propõe, mas a gente consegue enxergar, como você acabou de comentar, a presença de Deus nas nossas vidas, mesmo a parte dele. Mesmo que nós estivéssemos caminhando sem ter consciência dele, você começa a perceber ele estando presente, marcando. Sim. Né, nos guardando. E aí, já a primeira coisa que a gente faz é perguntar, por que eu? Por que eu e não o fulano, não o Beltrano, né? E aí você entra no propósito, né? Que é aquela história. E aí você começa a entender o seguinte, eu entendo que Deus ele é soberano sobre todas as circunstâncias, mas ele é soberano também para as pessoas que morrem, ele também é soberano para as pessoas que, diante dos nossos olhos, não têm sucesso, pelo menos as nossas formas de análise não têm sucesso, e a gente enxerga as nossas vidas como tão abençoadas, né? A gente diz, mas por que eu? Né? E isso é uma coisa que às vezes vem nas nossas mentes, né? Eu só consigo te responder isso, Rony, sinceramente, a partir da presciência de Deus. Sim, do conhecimento futuro de todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa, nunca pode ser pego de surpresa. Então eu posso dizer que ele já sabia onde é que eu ia estar, o que ia dar do Marcelo, né? Sim. Eu gosto de um texto muito bacana, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, que está lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 32.
A parábola do bom samaritano que todo mundo conhece, Uhum. né? Esse samaritano, quando passa por aquele homem ferido, o texto diz lá no versículo 32 que ele se condoeu Uhum. daquele homem. A palavra usada ali, ela tem sentido de empatia. Porque a gente conhece muito bem o sentido geral de empatia, que é sentir a dor do outro. Mas empatia também, ela tem um significado de afinidade no mundo das artes. Se eu te perguntar para você assim, se você vê, sei lá, um quadro de Van Gogh ou, sei lá, qualquer outra arte mais abstrata, você vai olhar para aquilo e você vai ver rabiscos. Quem tem afinidade com isso, consegue olhar para o mesmo quadro e daqueles rabiscos ele consegue identificar o autor. Eu creio que, como Deus já sabia de todas as coisas e aonde eu daria, ele só precisava colocar as ferramentas certas no momento certo. Assim aconteceu com a moça que hoje é minha esposa, porque ela conseguiu olhar para aquele monte de rabiscos e identificar o autor por trás daquela obra que, para você ou para qualquer outro, poderia ser só rabiscos, mas ela conseguiu olhar e identificar o autor. Então eu creio que dentro da presciência de Deus, ele preparou esse momento Uhum. só para me guiar para onde ele já sabia que eu ia dar, Uhum. né? Ele só ajeitou, ajustou o caminho, mas ele sabia no que ia dar o Marcelo. Eu costumo brincar que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, né? Ele sempre sabe onde a gente está escondido, né? Exatamente. Ô Marcelo, essa sua vida nômade, essas suas viagens pelo Brasil afora, você disse que você viajava, você falou isso para mim até off records também, dizendo que você tinha uma barraca, que você acampava sempre que dava em Essa foi a alguns primeira lugares. grande conquista, minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida foi uma barraca. Era uma Uma barraca. barraca para 2 lugares ou era 4? Você Era para lembra? 4 lugares, Era para né? A 4 lugares, já, gente, já era uma senhora, era uma barraca já. uma senhora Na época já barraca. tinha aquelas iglus. Era uma Era uma iglu. iglu? Era Que uma era iglu. fácil de montar, né? Você tinha, quero crer, né? Muita facilidade para sexo, álcool e drogas. Era o que era muito, que era isso. Que era uma falsa liberdade que você tinha? Eu não digo nem que liberdade, mas eu acho que uma fuga mesmo. Uma fuga, porque era a maneira, eu não digo nem tanto em relação ao sexo, por incrível que pareça, eu era um cara muito tímido. Sério? Então, agora quanto ao álcool, às drogas, era a maneira de eu me desligar da minha realidade. Era a maneira de eu falar assim, ó, vou parar um pouquinho esse filme e vou descansar, vou comer uma pipoca. Depois eu volto, porque eu tenho que continuar vivendo esse filme. Então, era uma maneira de se desligar. Não, não era uma liberdade, cara. Eu não digo que era uma liberdade, porque na verdade era uma prisão. Isso não foi uma escolha, né? Não foi uma escolha. É como nós falamos há pouco. Você passar uma noite na rua num dia de frio, se você não tomar um gorotinho de cachaça, que na minha época nem tinha gorotinho ainda, mas se você não tomar alguma coisa, como é que você passa? Como é que você enfrenta a realidade? Então, na verdade, era só uma fuga, que a princípio era uma fuga que me trazia alívio, e se tornou uma prisão. Então, de forma alguma, não era liberdade, não tinha liberdade. Na verdade, eu estava sendo aprisionado. Você me chamou a atenção para uma coisa que é legal. Durante o período que você estava dormindo nas ruas, ainda não como hippie, mas que você ainda era morador de rua, você teve algum contato com alguma pessoa cristã que foi levar alimento, foi pregar o evangelho para você, alguma coisa assim? Não que eu me lembre, não, Não. não tive. Infelizmente, não. Talvez não precisava ter chegado a tanto. E você se recorda de alguma outra religião que foi distribuir para você sopa ou comida, alguma coisa assim? Infelizmente, sim. Não cristã. Não eram Não cristãs. cristã. Não, bom, cristã no contexto brasileiro, sim, mas não cristã como eu vejo hoje. Tá, entendi. E eu falei, infelizmente, você me perdoa essa expressão, é que eu quis dizer assim, que infelizmente a igreja cristã, ela peca nisso. Por isso que eu falei infelizmente, mas Sim, na verdade foi felizmente porque me supriu, que me sim, nutriu sim. e trouxe um alívio à minha necessidade no Não, mas momento. eu acho que o ponto que você está chamando do infelizmente é dizer assim, porque a gente não tem esse cuidado, essa atenção, a gente não percebe como cristão evangélico que somos,
do fato de que a gente precisa ajudar ao outro, que a gente precisa se preocupar uns com os outros, amar um ao outro, né? Senão, isso não é evangelho, né? Isso seria a essência. Eu tenho para mim, e eu sempre falo isso especialmente quando eu prego para casais hoje na minha igreja, eu falo assim, que não existe amor sem atitude. Uhum, Amor sem atitude é balela, é conversa fiada, uhum, né? E tem um texto lá em 1 João capítulo 4, que vai dizer assim, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, ou seu irmão, em algumas versões, se faz mentiroso. Porque como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo a quem eu vejo? E o texto central, que resume toda a Bíblia, João 3,16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Esse texto, para mim, expressa amor com atitude. Eu brinco quando eu prego para casais, falo assim, quanto tempo faz que você é casado? Ah, tantos anos. E você ainda leva o café na cama para ela? Porque é uma atitude. aham, Não existe amor sem atitude. E Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de tomar uma atitude. uhum. Vou entregar meu filho. Então eu vejo que o que nós erramos, infelizmente, é dizer que amamos, mas não fazemos nada a respeito disso. Você sabe que eu tenho sido bastante confrontado por Deus, estava até conversando com você também aqui antes de a gente abrir as câmeras, sobre um posicionamento mais ativo, um Sim. cristianismo ativo, que é o que a gente está conversando aqui, né? E esse quadro permite que nós conversemos isso através da tua história. Mas, de modo geral, o evangélico brasileiro, e aí eu estou falando dos 68 milhões que a gente tem aqui atualmente, de uma população de 213 milhões, é um evangélico que ele tem Deus entre as suas prioridades, mas ele não tem Deus como sendo o seu referencial de vida para poder praticar o evangelho o tempo todo. É muito fácil ver isso daí, é como se eu, de repente, fosse na academia e também fosse na igreja, entendeu? Eu vou trabalhar e vou na igreja, é isso. A diferença é que, quando você vê o evangelho segundo o que a Bíblia, o evangelho abre a Bíblia, você começa a perceber que é uma vida que você tem que realmente abandonar tudo e seguir ele. E a gente, até pela cultura que foi trazida pelo próprio Lutero, né, foi de a gente contextualizar isso com as nossas demandas. A gente trouxe esse cristianismo para as nossas demandas. Mas eu acho que a gente precisa revisitar um pouquinho, né? O órfão, a viúva, o necessitado, a gente olhar para o próximo, né? O que eu entendo a respeito disso, Rony, antes de mais nada, eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Porque se eu realmente conseguir entender quem eu sou em Cristo e o que eu estou fazendo aqui, porque existe um propósito para a vida, né? Nós fomos criados lá, né? Dentro do ser de Deus. E ele nos coloca nessa terra não é à toa, algum propósito tem. Eu sou um cara que gosta muito de estudar. Aliás, uma das coisas que aconteceu nessa época, eu vou abrir só uma janelinha aqui, uma das coisas que aconteceu nessa época é que eu pensava assim, eu nunca mais vou ter oportunidade de estudar. Eu tive que parar com tudo, né? Nessa Você época, parou em que série na época? Você lembra? eu estava na sexta série, eu começava a fazer Senai. Eu fiz o primeiro semestre do Senai e consegui ser expulso do Senai por causa disso. Revolta. Aham, E eu pensava assim, nunca mais vou estudar. E isso foi uma coisa que Deus restaurou também. Aliás, eu estou fazendo a minha segunda graduação agora com 51 anos. gostoso. E por causa de estudar, ainda esta semana, eu estava estudando os moravianos em 1712, 1720. E, cara, a história daqueles caras que não eram evangélicos, vamos dizer assim, eram cristãos, né? O que esses caras faziam, cara? Eles se entregavam como escravos por causa de ter a oportunidade de ajudar outros, de pregar o evangelho para outros. Aliás, não era qualquer escravos. Eles se entregavam nas grandes caravelas para serem remadores. É a história do Rupert, né? Quando Paulo fala assim, eu ministro de Cristo. Em alguns trechos, a palavra que está sendo usada como ministro é exatamente o Rupert. O que é o Rupert? É o pior escravo que existe, o escravo que não serve para mais nada. Ele só serve para remar o barco. Só para isso ele servia. E esses caras se entregavam, se vendiam como escravos. Simplesmente, eles sabiam que eles iam para o remo. E qual que era a ideia dessas caravelas? Elas tinham umas janelas laterais do lado desse remo. E aquele escravo ele ia remar até a morte. Depois só abria a janela e jogava ele no mar. Sabendo disso, esses caras se entregavam para ir lá
pela oportunidade de fazer a diferença na vida de outros. O que eles estavam fazendo? O que Cristo fez? Vou entregar minha vida só por causa de outro. A gente precisa ter uma ciência muito grande de quem eu sou em Cristo e qual é o meu propósito. Hoje eu consigo, não que eu tenha entendido isso plenamente, mas já tenho uma capacidade melhor de enxergar isso para mim. Qual que é o meu propósito de vida, se não amar o meu próximo? Esse é o propósito de todo ser humano, ou pelo menos deveria ser o propósito de todo ser humano. Tendo ciência disso, eu sei que o resto, me perdoa a expressão, é resto. Essa é a essência da vida do ser humano. Pelo menos precisaria ser. Mas Paulo falou isso, né? Exatamente. Paulo falou isso claramente. Falou, cara, tudo é trapo de imundície, né? Exatamente. Isso não serve para nada, né? Só que ele chega a um ponto em que ele tem a capacidade, o cara tem que ter muita consciência de quem ele é em Cristo quando ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Dizer que Cristo vive em mim é doideira, Rony. Sim. É doideira, É viver a vida de Cristo, né? Exatamente. É viver a vida de Cristo. É uma vida como um Cristo, um pequeno Cristo. Exatamente. Né? Aliás, essa é a ideia da palavra cristão, né? Sim. Pequenos cristos. E me fala uma coisa, Marcelo, ainda dentro daquela época da sua vida hippie, como é que você se enxergava a si mesmo? E como é que você enxergava o mundo nessa época? Cara, eu enxergava o mundo como algo, um sistema... Hoje eu consigo falar melhor isso, né? Um sistema que só me oprimia e que iria me consumir até acabar. Como eu estava dizendo para você agora, eu não tinha perspectiva de vida. Não tinha perspectiva de vida. A ideia era, vou sobreviver até acabar. Aliás, foi assim que eu conheci a Cristo, providência divina. Quando eu cheguei num ponto, e já estava lá em Ofenas nessa época. Ofenas, Minas Gerais. Minas Gerais, Tá. Minas Gerais. Sul de Minas Gerais, né? Sul de Minas Gerais, onde conheci minha esposa. Até chegar ao ponto que eu disse, não dá mais. Para mim não dá mais. Aí eu vim até aqui. E daqui, nessa época eu já tinha 20 anos, um jovem, sem estudo, sem família, porque nessa época eu já não tinha mais nem esse meu irmão que me acompanhava, sem família nenhuma, sem estudo, sem perspectiva da vida. Mas, senhor, agora é só esperar a morte. Já tinha revirado muito lixo para poder comer. Foi uma das situações que eu tive que Isso enfrentar. é uma expressão ou isso é uma realidade? Uma realidade, literal. Literal. Não revirei lixo no sentido só figurado para... Não, eu tive que revirar mesmo. Tive que revirar mesmo para poder tirar alguma coisa. E quando você encontrava essa coisa para comer, quando você estava comendo, qual era a sensação? Eu não valho nada. Essa é a sensação. Eu não sei te explicar. Mas apesar de eu não valer nada para mim mesmo, alguém maior do que eu via um valor que eu achava que eu não tinha. Marcelo, o que é hoje você passar pela rua e ver uma pessoa pegando comida no lixo para comer? É dor. Porque, infelizmente, falando de novo da igreja cristã evangélica, e os irmãos que me perdoem falar essa realidade, não é dar um prato de comida. A minha líder de evangelismo, ela sempre dizia uma coisa, ela falava assim, Marcelo, não é dar peixe, é ensinar a pescar. Então, quando eu vejo alguém pegar comida em algum lixo, alguma coisa, eu posso chegar ali e entregar alguma coisa para ela comer. Mas ali 2, 3 horas ela vai estar com fome de novo. Uhum. Então eu preciso de alguma forma mudar a realidade dela. E a Bíblia vai dizer que o justo não viverá a mendigar o pão. O justo ali, na verdade, porque não existe um justo sequer, como a Bíblia diz, é aquele que foi justificado. Então, qual que é a minha preocupação quando eu vejo alguém nessa situação? É levar ele a essa justificação que é em Cristo. Porque a Bíblia diz que o justo não viverá a mendigar o pão. Isso me coloca numa encruzilhada que às vezes é difícil até entender. Se a pessoa está naquela situação, é porque ela não é justa, então?
Mas a Bíblia diz que realmente não existe um justo, mas ela pode ser justificada em Cristo. Então, além de dar o pão, eu preciso fazer que ela conheça esse justificador, esse Cristo que transforma realidades, assim como transforma a minha, como transformou a minha. Quando eu vi o tema desse podcast, eu comentei até com os meninos, falei assim, olha o que esse cara escreveu aqui, da rua ao altar. E aí eu entendi o que Deus fez na minha vida, cara. Através do tema do seu podcast. Eu olhei para aquilo e eu falei, nossa, que doideira, da rua ao altar. Ou seja, um qualquer desprezado a um homem valoroso para Deus. Ele pode fazer isso. Então, quando eu vejo uma pessoa respondendo a tua pergunta na rua, ou mexendo no lixo para comer, eu entendo que mais do que o alimento físico, ela precisa do espiritual. Você sabe que a gente tem um quadro chamado Tiago 1:27, e esse quadro que tem essa base nesse versículo, o versículo fala visitar, né? Ele usa visitar. E esse visitar aí é o visitar de interesse, é o visitar de fazer transformação, é o visitar de realmente você ser um divisor de águas naquele momento. Então, o que você está me dizendo é Tiago 1:27, é você se interessar por aquela pessoa ao ponto de você transformar aquela pessoa, de você ser um agente de transformação para aquela pessoa. Então, se é dar alimento, mas mais do que isso é você conseguir dar condições para que essa pessoa não mais viva daquela forma. Usar todos os recursos possíveis para que você possa fazer Não com que... dar peixe, mas ensinar a pescar. É isso, é isso. É muito interessante que Deus tem nos dado. É claro que a gente faz os convites vinculados, obviamente, com os quadros, e eu brinco que existe um cânon aí de Deus em todos os nossos quadros, né? É a mão invisível de Deus trabalhando em todas as coisas. A gente percebe que quem assiste todos os nossos episódios percebe que um complementa um pouco o outro. E você, com certeza, vem dentro desse cânon de Deus, é isso, o invisível de Deus, porque permite que nós enxerguemos que uma situação que não foi construída por uma má estrutura familiar, uma situação que acabou acontecendo por tantas Poderia coisas, dizer que é o acaso do destino. ao acaso do destino, né? E fez com que você chegasse com 20 anos de idade em Alfenas, depois de ter ficado já 6 anos na rua. Durante um período você, como morador de rua, agora você estava como morador de rua, mas trabalhando como um hippie, tá em Alfenas, e aí? Aí você já viu que sua vida não valia mais a pena? Você chegou a pensar em suicídio em algum momento, nesse período? Cara, eu, para falar a verdade para você, eu nunca fui tão corajoso para isso, tá? Então, assim, pensamentos até passavam, né? Uhum, Uma maneira de findar tudo. uhum, Porque eu não sei se o cara que chega a esse ponto, se ele é covarde ou se ele é corajoso. uhum. Eu fico meio na dúvida quanto a Sim. isso. Então, assim, ainda que pensasse, nunca teria coragem de fazê-lo. Mas pensar, Mas você tinha alguma expectativa de que a sua vida ia virar positivamente? nenhuma, não mais. Nesse ponto, não mais. Nenhuma, fala, cara, não vai dar certo, é isso Porque aqui e acabou. isso aqui acabou. É o que eu estava dizendo para você. A ideia de. Porque no começo, você até talvez crie algumas expectativas de que pode mudar. Mas os anos vão se passando. Os anos vão se passando. E quando tudo aconteceu no começo, ainda tinha algumas pessoas em volta. Algumas tentaram fazer alguma coisa, como aquela família que tentou me adotar, Uhum, como meu irmão mais velho que me abrigou alguns meses dentro da casa dele. uhum. Mas com o tempo, isso vai se dissipando. E chega num determinado momento, e não demorou muito isso, você estava literalmente sozinho. Até o irmão que andava comigo, como nós já éramos hippie, ele conheceu uma moça na praia, uma Uhum. ricona lá do Alphaville de São Paulo, Uhum. mas não demorou 4 meses para ele casar. Entendo. Precisava também sobreviver. E aí eu estava literalmente sozinho. Pelo menos na minha perspectiva Humana. humana, né? Mas Deus estava ali o tempo todo. Então chega um momento que você fala assim, não tem mais jeito. Não Cara, tem mais jeito. me leva para Alfenas e me coloca aquele grupo de pessoas da renovação carismática que começou a ter contato com você.
parte dessa frase, não tem mais jeito. Porque quando o ser humano entende para si mesmo que por ele mesmo não tem mais jeito, então Deus entra na história. Porque eu entendo que Deus permite o ser humano viver no que ele chama de seu braço forte, até onde ele quiser. Eu entendo assim, Rony, que se eu disser para Deus, Deus, eu vou me virar sozinho, ele vai permitir. E enquanto eu achava que podia fazer alguma coisa por mim mesmo, Deus foi dando corda, vamos dizer assim, né? Até que eu chego nesse momento e falo assim, não tem mais jeito. E quando eu falo não tem mais jeito, então eu acho que Deus disse, então deixa comigo, né? Como eu brinco com os jovens, esquenta não que o pai tá on. Agora eu entro. Aham. E foi o que ele fez. Eu conheci um cara que hoje, para honra e glória do Senhor, é pastor da igreja quadrangular, mas na época ele era líder de um grupo de jovens da Renovação Carismática Católica, pastor Paulo hoje. E ele era letrista, não sei se você lembra quando fazia faixa, escrevia nas faixas, e ele tinha uma oficina. Eu conheci ele por causa de um outro que saía para fumar maconha comigo, que já conhecia ele, me apresentou e tal. E esse cara, com certeza, já tinha em si um amor às almas. Uhum. E ele falou assim para mim, cara, você não quer sair dessa vida que você está levando na rua? Vem morar aqui na minha oficina. E eu te ensino a profissão e você vai trabalhar aqui para mim. Aí fiquei algum tempo ali e acabou não dando certo porque o dono do local Uhum. descobriu que ele estava abrigando alguém Uhum. e mandou sair, mandou tirar. Uhum. Só que nisso ele já tinha me convidado para ir numa reunião da igreja, Da renovação da carismática. renovação carismática, e eu fui. Falei, pô, esse cara já... Aliás, isso é uma grande estratégia, né? Para quem quer ganhar almas para Jesus. Eu dou apoio e depois faço um convite. Na verdade, foi assim que eu me tornei cristão evangélico depois. Mais Olha para só. frente a gente vai falar sobre isso. Dou apoio e depois faço um convite. E ele me convidou para ir nessa reunião. Agora vai ser um pouco difícil falar. E tinha uma menininha doida lá de 16 anos, que hoje é minha esposa. E ela olhou e conseguiu enxergar atrás dos rabiscos o autor da obra. Não que a obra valesse alguma coisa, mas o autor valia. E ela conseguia ver isso. E como eu não podia mais ficar ali na oficina, ela falou, não, na rua ele não vai ficar. Ela tinha 2 cômodos no fundo da casa dela e ela simplesmente me levou para lá. E eu não esqueço dessa passagem. A minha sogra chega em casa... Atualmente só. atualmente sogra, já falecida também, infelizmente. E ela chega lá e ela vê um camarada sentado no sofá, sem camisa, cheio das tatuagens, com um bigodinho sem vergonha, e um tererê, não sei se você conhece aquele Sim. negócio que as moças usavam no cabelo, eu usava um na orelha, tem a orelha furada, eu usava um tererê na orelha. Acho que quando ela olhou aquilo, ela falou assim, o que que a minha filha foi arrumar? Mas essa menina é a primeira grande evangelista que eu conheci. E ela bateu o pé e falou, não, eu vou cuidar dele. E ela me botou para morar ali no fundo da casa dela. E apesar de todas as dificuldades, porque eu bebia muito, eu tinha os processos de abstinência, Uhum. ainda assim ela não desistiu. Ela se achegou, ela se achegou, ela se achegou. E aí então eu comecei a perceber que o mundo não era só essa desgraça que eu via. Tinha alguém que se interessava. E você entender que tem alguém que se interessa por você, na verdade, é a manifestação de Deus através da vida de alguém. Sim. Porque o interesse, na verdade, não era dela, mas do Cristo que agia nela. E eu pude sentir isso. E aí aquela ideia de que eu não valia nada para ninguém começou a mudar. E aí eu comecei a pensar, se alguém se interessa por mim, então por que que eu mesmo não vou me interessar por mim? E esse foi o start para começar a querer uma mudança de vida. Foi assim que Deus foi fazendo nessa época.
2 jovens. O Paulo era mais velho, a minha esposa, que hoje é minha esposa, uma menina de 16 anos que simplesmente amou alguém além do amor Físico. físico, amor do ser humano. Ela conseguiu me amar com o amor de Cristo. Foi o que fez diferença na minha vida. É, ela é irmã do Paulo, pelo que eu entendi? Não, ela era só líder do grupo de jovens do qual eles faziam parte. Era um grupo, aliás, que se chamava, lembro até hoje, chamava COJUEC, Comunidade de Jovens Unidas em Cristo. E, Eles eram os líderes desse grupo. cara, é muito interessante, ô Marcelo, a gente falar sobre. Quem está assistindo a gente não sabe quem é a Renovação Carismática, é um grupo que está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. São os pentecostais da Igreja Católica. E é interessante que tem muita gente que me pergunta assim: você acredita que existe salvação entre os católicos? Eu digo, puxa, assim como eu acredito que existe também gente salva dentro das igrejas evangélicas. Tanto quanto funciona assim, né? Porque não é a métrica de Deus, não é essa, né? E eu tenho recebido, inclusive, algumas pessoas aqui que fazem parte de missões transculturais, pregando o evangelho dentro de países onde a igreja é perseguida. E onde as igrejas são perseguidas, você não é quadrangular, você não é batista, você não é assembleiano, você é cristão. Você é cristão. Se você é católico, você é cristão. Se você é evangélico, você é cristão. E os cristãos estão morrendo juntos, abraçados nesses países. E eu acho que a gente tem a grande oportunidade de entender que existem muitas diferenças entre nós, a gente não pode tornar elas aqui simplesmente desprezáveis, elas são importantes. Nós entendemos que existem muitas coisas que nos afastam, mas existem coisas que nos unem. A gente precisa ter um pouco desse respeito pelas igrejas e exatamente por esse trabalho de pregação do evangelho. Isso é muito importante. Bom, Marcelo, esta guria que hoje é sua esposa, que ela te viu através dos olhos de Deus, foi uma loucura, né? Porque assim, hoje viu que deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado. Podia ter dado tudo errado. Mas a vida cristã, quando eu falo de amar ao próximo, eu só não vou dizer que é um tiro no escuro, porque a gente sabe que o amor ao próximo vem de Deus, então ele garante tudo. Uhum. Mas investir nisso, aparentemente, a princípio, parece ser um tiro no escuro. Uhum. É lógico que Deus está por trás e ele faz toda a coisa acontecer. Uhum. Só que primeiro é preciso ter essa coragem. É doideira. Até porque não era uma mulher. Era também uma adolescente, como eu tinha sido há pouco tempo atrás, Sim, e né? com uma vivência bem menor do que a sua. Uma vivência, uma experiência bem menor do que a minha, né? O que ela tinha era amor. Só posso dizer isso. O que ela tinha era amor. E ela confiou nesse amor de Cristo para transformar uma vida. Eu sempre brinco assim: se um dia você chegar, se um dia você chegar, não, quando você chegar diante de Deus e Deus falar para você, no caso falando para ela, né? O que você fez, com certeza você vai poder dizer, ó, eu fiz esse cara aqui, ó. Ah, Eu fiz esse cara esse aqui. daqui eu trouxe Esse até o aqui eu Senhor. trouxe até aqui. Porque é mais do que o ide. Tem 2 textos que eu amo como evangelista, que é Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas Mateus 28, que vai dizer assim, ide, batizai, pregai, batizai e ensinai, né? Ensina. Todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Foi o que essa menina fez comigo. Ela não só me apresentou o evangelho, mas ela me ensinou o evangelho. Para eu poder usar uma palavra bem clara, ela me contaminou com esse amor. Ela me contaminou com esse amor. Porque eu comecei a pensar a partir daí. Se alguém fez por mim, por que eu não vou fazer por outro? E se a gente vai parar para pensar, Rony, a vida da gente sozinho não é nada. Então tem sempre alguém fazendo alguma coisa por mim. Sempre tem. Por mais boba que lhe pareça, sempre tem. Sua esposa, seus filhos, seus amigos, as pessoas com que você convive.
Aí o meu pensamento é exatamente isso. Se alguém faz por mim, por que que eu não faço por outro? E aí eu vou além disso, porque se Cristo fez por mim, e eu quero ser igual a ele, então por que que eu não faço por outro? Só que ela já tinha entendido isso. Eu, no momento, ainda não. Mas ela já tinha essa pegada. Se Cristo fez, por que que eu não faço? Ela fez. É muito forte a gente enxergar Deus agindo na situação, porque assim, se a gente for analisar apenas o fato, entra em nós, obviamente, aquele temor de dizer: será que eu, se eu tenho uma filha com 16 anos de idade, eu permitiria que essa filha trouxesse uma pessoa nas tuas condições, sabendo que ela poderia se apaixonar por esse jovem e que esse relacionamento poderia ser um relacionamento que a gente brinca hoje nas igrejas, que é namoro missionário? Sabe, namoro missionário? Sim. Então, porque na verdade, de certa forma, acabou virando um namoro missionário. E assim, a gente enxerga que deu certo, mas poderia ter dado tudo errado. É que assim, Rony, a gente vai vendo, e eu vou te contar uma história agora que talvez muitos não vão nem acreditar nisso. Mas quando uma pessoa entrega a vida dela para Cristo, como ela já tinha entregado, independente da igreja, Uhum, porque ela realmente já tinha entregado a vida dela para Cristo, Deus começa a agir de maneiras estranhas, uhum. né? Essa menina, ela tem uma história doida, que ela chegou até a ter que procurar. Na época não tinha muita terapeuta, hoje ela é terapeuta, inclusive, Olha. mas existia já os psicólogos e ela procurou tratamento. É doideira isso que eu vou te dizer agora. Ela sonhava como que capítulos de novela, todos os dias. Olha Deus agindo. Todos os dias. Com alguém que precisava da ajuda dela. Sonhos mesmo, sonhos como a gente tem à noite. Com alguém que precisava da ajuda dela. Ela parou de sonhar quando nós nos conhecemos. É doideira isso, mas é Deus agindo por trás. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é bem o que eu tinha interpretado. É assim, a sua história, ela precisa, para ser completa, da história dela. Sim. Porque assim, ela não foi só a ferramenta que fez com que Deus te resgatasse. Ela foi a ferramenta que foi te moldando, te lapidando, e Deus tinha preparado ela para que ela te recebesse já. Exatamente. Deus já tinha preparado ela para que ela me recebesse. Você resumiu a história. Deus já tinha preparado ela. Só que Deus não prepara qualquer um. Deus prepara pessoas que têm o coração aberto para Cristo, que tem já um propósito de vida, que já entendeu seu propósito de vida nessa terra. A gente vai voltar a falar o que a gente estava falando antes. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Hoje você pastoreia. Eu estou batendo um pouco nisso daqui, porque assim, a gente tem uma audiência bem ampla. A gente tem pessoas que são pentecostais, neopentecostais, e temos muitas pessoas reformadas. E nas igrejas reformadas, elas têm um pensamento diferente disso, que é ser contrário, por exemplo, aos namoros missionários, que é bem o que a gente está falando aqui. E você é o pastor da sua igreja, chega uma jovem para você com uma situação semelhante a essa que você viveu e ela se propondo a cuidar deste jovem. Qual é o teu tratamento para poder entender o grau de profundidade dessa pessoa ao ponto de saber se isso está sendo conduzido pelo seu coração pecador e humano ou isso está sendo conduzido de uma forma que você tem que apoiar? Como pastor, Rony, eu diria para você que eu me pondo do outro lado agora, né, como pastor, como pai, que eu iria tentar entender qual que é a profundidade dessa jovem com Cristo. Porque essa é a base. Se, tendo certeza da profundidade dela, da ciência dela com Cristo, de quem ela é em Cristo, com certeza eu apoiaria, porque eu sei que aquilo não estaria partindo de um coração carnal, mas de um coração espiritual em Cristo. Sim. Se conseguindo entender que esta jovem é alguém que já tem consciência de quem é em Cristo e que está profundamente em Cristo, eu apoiaria 100%. A ideia que eu tiro disso é a ideia que os meus filhos têm de mim. Porque eu já fiz doideiras dentro da minha casa que eles só suportaram porque eles têm ciência
de quem eu sou em Cristo, do qual propósito Deus tem para mim. Eu já levei muita gente para dentro da minha casa, para dar banho, para almoçar comigo, para comer comigo, para nós tem uma história que eu gosto muito de lembrar. Nós íamos vindo no Dia dos Pais da Escola Bíblica Dominical e nós chegando na rua da nossa casa, eu creio que Deus enviou um anjo para me testar. Nós virando a esquina, eu vi um cara parado na esquina. E quando eu cheguei no portão de casa, a gente tinha trazido feijoada, que a gente tinha feito na igreja para o grupo de jovens. Então eu estava com algumas marmitas de feijoada, que era o nosso almoço do domingo. E eu resolvi voltar para trás e chamar aquele cara para vir almoçar com a gente. E descobri que ele tinha chegado em Campinas, vindo do Rio de Janeiro, de a pé. Totalmente separado da família. E eu peguei esse cara, um desconhecido, pus dentro da minha casa para almoçar comigo, para tomar banho na minha casa. Os meninos eram crianças. A minha filha mais velha, que eu tenho uma filha mais velha, era uma pré-adolescente. E como que eles conseguiram reagir a isso? A mesma maneira que da pergunta que você me fez. Eles reagiram muito bem a isso, porque eles já entendiam o propósito que eu tinha para com Deus. Eles já tinham ciência do meu chamado e do que da minha pessoa em Deus, da minha pessoa em Cristo. Meus filhos, hoje eu posso dizer que olham para mim pela misericórdia do Senhor e eles falam: é alguém que Deus chamou, é alguém que Deus levantou para amar o próximo. Então, respondendo a tua pergunta, se eu tivesse uma jovem dentro da minha igreja com esse chamado e com esse amor e realmente entendesse que Deus a chamou, sem dúvida, Rony, eu apoiaria de todas as formas. Porque é um privilégio sentir isso, irmão. É um privilégio, eu não valho nada. É um privilégio sentir o amor que Cristo sente pelos outros. Poder falar um pouquinho, como, me desculpe, não é soberba, poder falar um pouquinho como Paulo falou. Não sou eu mais que estou vivendo, é Cristo que está vivendo. Eu busco alcançar isso. E se eu tivesse alguém assim dentro da minha igreja, e tenho, eu tento apoiar de todas as formas possíveis. Porque eu quero que ela viva essa grande experiência. Eu acho isso muito rico e essa minha provocação, ela vem bem ao encontro de a gente olhar para as escrituras e enxergar que isso acontece hoje. Quando Deus ele chega para Abraão, né, ali em Ur dos Caldeus, e diz: ó, sai do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nem sabia que terra era essa. Como quando o Senhor ele se apresenta para Maria, quando ele fala para José em relação àquilo. Todas essas coisas são lidas por nós e interpretadas como sendo coisas verdadeiras, espirituais e boas. E, no entanto, a gente colocou isso, relegou isso a um passado, como se essas experiências a gente não pudesse vivê-las hoje. E eu entendo que existem alguns tipos de cuidados que a gente tem que ter diante de tantas coisas que estão acontecendo. Mas nós somos seres espirituais. Nós não somos seres carnais, né? Então, assim, a gente tem que medir as coisas pelos frutos que nós apresentamos e frutos espirituais. Isso que é muito importante. Então, eu acho rico isso, porque, assim, não é nem uma coisa, nem outra. Você tem que analisar cada caso de um modo diferente. E, assim, a pessoa, quando ela tem um chamado para algo, uma das coisas muito importantes que tem nessas pessoas é a obstinação. Essa pessoa, ela vai fazer, amigo. Ela vai fazer. Quando Deus te chama e Ele fala para você fazer alguma coisa, você está disposto a pagar o preço que for necessário para que aquilo se cumpra, porque você sabe quem é que te chamou, né? Isso é muito importante. E isso não é feito com rebeldia, isso não é feito com rebelião, isso não é feito com a audácia, isso é feito de modo quebrantado, mas é feito, né? Sempre com consciência de quem você é. A gente volta a falar, você me fez lembrar agora de um episódio em 2011, quando foi à minha igreja um pastor, e na época eu ainda não era nem pastor, foi na minha igreja um pastor e ele falou sobre a necessidade de evangelizar povos não alcançados no sertão nordestino. Eles
Eu trabalhei de 2011 até 2018 com essa agência missionária dele, fazendo evangelização no sertão nordestino. E quando ele foi lá na minha igreja, aquilo tocou meu coração de uma maneira tão profunda. Na época, só eu trabalhava, minha esposa ainda não trabalhava, os meninos ainda não trabalhavam, a minha filha mais velha ainda não trabalhava, só eu era a única renda e eu pago aluguel. Aliás, pago aluguel até hoje. Uhum. Então, eu parar de trabalhar significa não entrar mais renda nenhuma, mas as contas continuam vindo. Mas quando aquele cara fez um chamado, eu me ajoelhei no chão da igreja e falei, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo que é o Senhor que vai cumprir. Olha que doideira isso. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um acordo com o Senhor, mas o Senhor cumpre. Tô indo, Deus. Dá um jeito aí. Eu vou, tô indo. O Senhor dá um jeito aí. Algumas pessoas olharam para mim e disseram assim, você é um irresponsável. E eu entendo elas. Porque da perspectiva humana, Uhum. era doideira. Uhum. Tchau. A Bíblia diz que aonde há concordância, Deus ordena a bênção. O único cuidado que eu tive é sentar com a minha esposa e dizer para ela, eu sinto o desejo de ganhar almas. Você concorda com isso? Eu estava chovendo no molhado, né? Falando para quem eu estava falando. Um coração já quebrantado, né? Ela falou assim, vai com Deus, filho. A gente segura a onda. A gente segura a onda. E Deus proveu todas as coisas. Então é simplesmente, vamos falar do mesmo assunto de novo, ciência de quem eu era. Um instrumento de Deus. Só que no geral, independente de missões, todos somos instrumentos de Deus, numa coisa ou outra. O que você está fazendo aqui hoje é ser instrumento de Deus para dizer para quem te assiste que Deus pode transformar vidas. Sim. Então nós somos instrumentos de Deus o tempo todo. Eu gosto de dizer que quando eu sorrio em meio às minhas dificuldades, eu estou sendo instrumento de Deus, porque há situações em nossas vidas como eu vivi que não dá para sorrir. Mas quando Deus está no negócio, você é capaz de sorrir apesar de. E aí eu estou sendo instrumento de Deus. Isso é uma visão muito madura que traz você hoje para o seu ministério, né? Que assim, você enxerga que todas as coisas que você faz, quer coma, quer beba, tudo você faz para a honra e glória do Senhor. O Marcelo, esse seu desejo de trabalhar com os moradores de rua, ele vem vinculado à A sua minha própria experiência de vida. experiência. Mas você teve experiência também junto a Casas Lares? Você até contou para mim que você teve também algum contato com pessoas transexuais. Como é que chegou a isso? Mais um trabalhar de Deus para aperfeiçoar o vaso. Eu vejo isso. Eu trabalhei por um ano e meio ali na Vila Teixeira, na Casa Efraim, que é uma casa mista para homens, mulheres e transexuais. E eu confesso para você que nessa área eu tinha dificuldade. Nessa área eu tinha dificuldade. E tinha um jovem, por nome Davi, e eu vou dar o nome aqui, eu acredito que não há problema, até porque existe muito Davi. E o seu nome de guerra, vamos dizer assim, era Ayumi. Uhum. E existe um programa na cidade de Campinas chamado Mão Amiga, que aliás é um excelente programa onde o morador de rua ele pode ter um curso profissionalizante e ele recebe para isso. Durante 6 meses, ele passa por um curso profissionalizante e ele recebe um valor enquanto ele está dentro da casa lar. Uhum. Então ele tem ali as refeições dele, ele tem o local dele, ele ainda tem um curso profissionalizante para poder mudar de vida socialmente. Uhum. Uhum. Só que esse curso exige que ele volte a estudar. Uhum. E a Ayumi precisava aprender matemática. E eu trabalhava na madrugada. Uhum. Eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã nesse abrigo, até porque durante o dia eu tinha que continuar com a minha profissão de eletricista, Uhum. para poder me sustentar. E ela levantava de madrugada para me ensinar matemática para ela. Sentava do meu lado e eu começava a ensinar. Muitas vezes eu liguei para esses meninos de madrugada e falei Pedir assim, ajuda. isso aqui eu não sei não, me ensina aí. E às vezes ela botava a mão na minha coxa e falava assim para mim, tio, seus olhos são tão lindos. Havia uma briga dentro de mim. O homem querendo dar um murro, Uhum. Uhum. mas o Cristo querendo
a abençoá-la. Uhum. Eu nunca consegui falar prontamente de Jesus para ela, ou para ele. Conheci ela como ela. Aham. Aprendi a amar ela assim. Uhum. Só que ela saiu da rua, ela parou de fazer programa, porque ela fazia programa para poder se sustentar, aprendeu uma profissão, virou cabeleireira e foi embora para o Paraná junto da família dela. E eu nunca consegui falar de Jesus abertamente para ela, mas eu consegui plantar um pouquinho, né? A Bíblia diz assim que um planta, o outro rega, o outro colhe, quem dá crescimento é o Espírito Santo. Sim. Então eu participei desse processo e, cara, isso foi muito enriquecedor para mim, porque era a dificuldade que eu tinha quando falava-se de homossexualismo. E Deus estava me preparando para uma situação que eu vivo hoje, dentro da minha família. Uhum. E Deus estava me preparando para isso, porque a minha perspectiva disso mudou também. Eu aprendi a amar uma pessoa que sentava do meu lado, tocava na minha coxa e falava assim para mim: tio, seus olhos são lindos. Era uma briga dentro de mim, Rony. Mas Deus venceu mais uma vez. Você sabe que a gente vai conversando, assim, tem algumas palavras que são mais fáceis do bate-papo, mas essas coisas são tão pesadas, né? As coisas são tão fortes que até para a gente dar continuidade a isso daí é complicado. Você também trabalhou junto com os pastores de rua, que é um Sim, grupo. Conta um para mim grupo. isso e me explica como é que isso tudo se une. Porque assim, eu entendo que quando você fala sobre ser pastor de rua, você está falando de lidar. Você vai encontrar o transexual, você vai encontrar o drogado, você vai encontrar de todas as formas diferentes. Então, é interessante que o Senhor ele foi efetivamente lapidando você para cada uma delas. Exatamente. Os pastores de rua é o final de tudo, né? Foi o último trabalho, assim, vamos dizer assim. E agora estou, na verdade, começando um novo projeto que está nascendo dentro dessa igreja que eu estou hoje. Aliás, só vou abrir aqui rapidinho um parênteses. Essa igreja que eu estou hoje foi a igreja que eu nasci, mas eu saí, estive fora dela por 5 anos. Uhum. E agora Deus falou assim, volta que eu vou te ordenar ali. O que aconteceu há 4 meses atrás. Olha isso que interessante. Tá? Nasceu em Cristo. Nasci em Cristo, Ok, nasci em ok. Cristo, E agora estou desenvolvendo um projeto com pessoas em situação de ruas, um projeto meu, Uhum. tá? Mas o projeto Pastores de Rua, eu vejo assim, irmão, quando Deus já te conhece e sabe o que está no teu coração, Ele vai preparando as situações, tá? Como que esse projeto chegou até mim? O pastor Ney de São Paulo conhecia um grupo de pastores aqui em Campinas, e esse grupo de pastores conhecia algumas igrejas. Eu estava na Batista das Amoreiras nessa época, e tinha um jovem ali que era conhecido desses pastores, e foi conversar com ele, para ver se dentro da igreja tinha alguém que tinha esse viés. Uhum. E esse jovem falou assim, pô, o Jaqueta, aquela pessoa me chamava de Jaqueta, falou, Uhum. o Jaqueta tem esse viés aí, fala com ele. Mais uma oportunidade que Deus me deu. Eles entraram em contato comigo, na hora que encheu meu coração, eu fiz minha inscrição, fizemos 40 dias de jejum, e Deus preparou o dia 15 de março. A gente foi para Cracolândia, Cracolândia, São Paulo. São Paulo. E um mês depois, ela se desfez. A Cracolândia em si, aquele ponto em si. Não estou dizendo que Sim, as sim, pessoas sim, em sim. situação de rua acabou, não. Sim. Mas aquele local acabou. Não existe mais aquele local. E Deus trabalhou com várias pessoas ali dentro daquele lugar. Pessoas endemoniadas, desviados. Posso te contar uma história a respeito desse momento? Claro. Dentre todas as situações que a gente viveu ali, na Cracolândia, naquele dia, nós chegamos lá 8h30 da manhã. Nós estávamos em 300 pastores. Uau! Foi um mover de Deus tão maravilhoso. A gente não podia entrar no fluxo, chamado fluxo. Uhum. A gente não podia entrar porque naquele dia tinha 2 foragidos da justiça lá no local. Uhum. Então a polícia não deixou a gente entrar. Uhum. Então a gente ficou numa grande volta em volta de toda a Cracolândia, orando, louvando e profetizando a bênção de Deus sobre aquelas pessoas. Até pelo menos meio-dia, 1h. 1h da tarde,
sai do meio do fluxo uma jovem e vai até a gente, chorando, chorando muito. E ela começa a contar a história dela. Uma ex-missionária estava perdida, uma ex-missionária evangélica, estava perdida dentro da Cracolândia. E aí Deus fez me entender que quando Deus tem um chamado para alguém, não importa onde ele está, Deus vai continuar usando. Como nós não podíamos entrar, olha o que Deus preparou. Ela veio até a gente chorando, arrependida. E ela falou assim, vocês não entram, mas eu entro. E ela ia, buscava um pelo braço e trazia até a mureta onde a gente estava, para que a gente pudesse orar e falar com aquela pessoa. E ela ia lá dentro e buscava outro. E ela ia lá dentro e buscava outro. Num determinado momento, ela foi e buscou uma menina que devia de ter uns 17 anos, magérrima, acabada, quase morrendo, que a gente teve que chamar a ambulância. E ela agarrou essa menina no colo e trouxe até a mureta e falou assim, ora por ela, por favor. Deus usando alguém dentro do seu ministério, apesar de ela estar desviada do caminho do Senhor. Então, isso foi uma experiência a mais que Deus me deu naquele lugar, porque ali eu lidei com transexuais, como você disse, ali eu lidei com viciados, mas o que mais me chamou a atenção, ali eu lidei com um desviado, alguém que tinha um chamado para missões e estava ali dentro, e ainda assim Deus quis usá-lo, apesar dele. E eu pensei assim, Deus, se essa misericórdia do Senhor é tão profunda desse jeito, quem sou eu para dizer não, cara? Cara, a gente encontra uma prostituta na linhagem de Jesus. Rabi. Deus usa quem ele quer, ele faz como ele quer. Cara, isso é o que me impulsiona. Na verdade, isso que me impulsiona, Rony. Me perdoa até te interromper. Isso, na verdade, é o que me impulsiona. Quando eu penso que Deus usa quem ele é, ele usa até a jumenta de Balaão. Por que ele não vai usar o Marcelo? E já indo para a parte final já desse nosso bate-papo, e, obviamente, como eu disse para você no começo, nem sei se foi gravado ou fora da gravação, que geralmente as pessoas voltam aqui, vai ter que conversar outras vezes, né? Até que a gente tem outros quadros também para poder conversar mais. Como é que você olha para trás hoje e como é que você entende a igreja cristã evangélica o que ela precisa fazer? Se deixar ser encontrada por Cristo, se eu pudesse resumir numa frase. E aí eu volto naquele texto de Lucas 10:32. Condoeu-se dele. Passar de perto. Porque nesse texto você vê dois homens, um levita e um sacerdote, cristãos, vamos dizer assim, né? Pessoas que estavam em Cristo, estavam em Deus. Eram as autoridades As religiosas. autoridades religiosas. As autoridades religiosas. De vez eu falar estavam em Deus, eu tenho que perguntar, estavam em Deus? Porque estar inserido dentro de uma igreja, na verdade, Rony, não é nada, é balela. Como nós falamos no começo. Amor sem atitude não é nada. Como o Tiago diz, né? Fé sem obras. Sim. Se eu não faço algo, aí de repente vem um samaritano, que era aquele excluído, que não tinha talvez a experiência de vida com Deus que o sacerdote teve, que o levita teve, mas ele tinha uma coisa: amor. Só com amor eu consigo me condoer de alguém. Só com a essência cristã, porque a essência cristã é amor. Só conseguindo, vou repetir mais uma vez, só conseguindo entender quem eu sou em Cristo, nada mais do que um instrumento, a ponte que vai fazer o amor de Deus fluir para as outras pessoas. Só assim a igreja vai conseguir fazer diferença na sociedade onde a gente vive. Não é a minha placa, não é a outra placa, é ser cristão, na essência da palavra, pequenos cristos. Procurar imitá-lo. É só isso, irmão, é só isso que eu busco na minha vida, imitar Cristo. É o que eu tenho que fazer. Marcelo,
Quero te agradecer pelo teu tempo de estar com a gente aqui. Vai ser colocado aqui o teu arroba do Instagram para as pessoas poderem entrar em contato com você. Você está atualmente em Campinas e você está como pastor de uma igreja também. Igreja Evangélica Pedra Viva. Que fica onde? Ali no Tancredão. Tá. Na descida do Vila Rica. Tá. É bem conhecido aqui. Então, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, elas vão te acessar pelo próprio Instagram também e também podem ir lá falar com você Pode lá procurar diretamente o lá. pastor Marcelo. Aliás, até aproveito aqui a sua audiência. Às terças-feiras, eu tenho um projeto dentro dessa igreja, todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, que se chama Restaurando Vidas, onde eu trato terapeuticamente de pessoas de adictos, pessoas com problemas de vícios, sejam eles quais forem. E aqui não estou falando só de droga, porque hoje o vício em pornografia, vício é muito grande, essa gama de vícios que infelizmente existe. Então, todas as terças-feiras eu deixo aqui até esse feedback a vocês, que nos procure. A intenção é um bate-papo como um narcótico anônimo, vamos dizer assim, só que cristão, onde eu consigo atender um grupo de pessoas com os mesmos problemas que eu vivi dentro da Igreja Pedra Viva. Uma frase que eu coloco aqui é que Deus não jogou fora nem a parte mais sombria da sua história, Ele transformou tudo em caminho para alcançar os que sofrem. Amém, glória a Deus. O Senhor, Ele fez tudo isto e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus Ele continue utilizando a sua vida, resgatando outras pessoas também. Se esse episódio ele falou com você ou se você se recordou de alguma pessoa que você acha que seria interessante que ela também assistisse esse episódio, encaminha esse episódio, até porque desta forma o Instagram, o Facebook, ou você está vendo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, ele vai entender, o algoritmo vai entender que tem relevância a isso e vai começar a distribuir para outras pessoas também. Isso é uma forma de você contribuir conosco. E uma outra forma também é que você se inscreva no nosso canal, que você comente se você gosta, se você não gosta do conteúdo que a gente está compartilhando, para que você possa, inclusive, nos retroalimentar, a gente colocar a direção certa. Você que está com a gente há muito tempo sabe que a gente faz parte de um Instituto Social de Suporte Cristão. E esse instituto, que é o Instituto OPDO, a gente tem algumas intenções de buscar patrocinadores para que possam nos ajudar a fomentar, inclusive, isso que o pastor Marcelo acabou de dizer, que é transformar a vida de pessoas através de aulas para crianças a partir de 12 anos de idade, 11 anos, a partir de 11 anos a gente já consegue pegar já, mas 12 anos é a melhor, dando aulas sobre os conceitos ligados ao indivíduo, à ética, à moral, à civilidade e questões profissionais. E você sabe que a gente está com parcerias importantes aqui em Campinas, parcerias inclusive ligadas com entidades muito sérias. A Guardinha de Campinas, por exemplo, é uma empresa que tem nos apoiado, uma agência que tem nos apoiado. Então, eu vou pedir para você que sempre continue conosco nos outros episódios, agradecer ao pastor Marcelo Jaqueta, cuidado para você não bater a mão aí, muito obrigado, vamos dar tchau para aquela câmera ali, valeu, gente. Até mais, gente. Deus Valeu, abençoe até vocês. mais.